Olá, gente, eu sou Estela Zulay, CEO da Escola de Adolescentes XD, CEO da Escola de Pais XD, mentora de pais, adolescentes e mulheres. E hoje eu tô aqui para apresentar para vocês o modelo da Escola de Adolescentes, que é o Se Conhecer para Escolher, gente. Nesse modelo criado por mim, através de todas as minhas formações, meu background, minha experiência, tanto na vida pessoal quanto em atendimentos. Aliás, eu sou mãe de 4 filhos, todos na mesma fase de pré-adolescente e adolescentes. Eu reuni todos esses conhecimentos e montei um programa muito especial que comprovadamente causa um impacto muito grande na vida dos adolescentes. Eu começo usando as ferramentas básicas de autoconhecimento de coaching, onde eu organizo junto com o jovem como é que anda a satisfação dele nas diversas áreas da vida dele. Em relação aos estudos, na vida pessoal, social, na saúde, na questão emocional. A gente faz juntos uma análise sobre todas essas áreas de uma forma bem organizada, bem clara. Depois disso, eu exploro um pouquinho a área de sonhos desses jovens. Então, quais são os sonhos deles, os sonhos que ficaram para trás, os sonhos que eles têm para frente, os objetivos deles que são importantes para eles e que muitas vezes eles têm medo de explorar ou de até mesmo verbalizar. Por fim, uso a terceira ferramenta de autoconhecimento, de coaching, que é o SWOT pessoal, onde juntos nós vamos identificar quais são as forças e as fraquezas desses jovens, ou seja, habilidades, talentos e também tudo aquilo que incomoda eles no dia a dia em termos de comportamentos. Depois dessa fase, eu entro nessa fase eu já introduzo a questão da neurociência comportamental. E para explicar melhor isso para vocês, eu vou trazer aqui um exemplo que eu pensei enquanto lia os livros de espionagem do autor Daniel Silva, que criou um dos maiores espiões da literatura, que é o Gabriel Allon. Aliás, leitura super indicada. Uma vez lendo esses livros, o super mega espião ia para uma missão e ele precisava de um disfarce que contava toda uma história diferente do que era a vida dele. E que técnica que ele usou para, caso ele fosse capturado e fosse torturado, a verdade, né? Porque quando somos torturados, sai aquilo que está no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, né? Então, tudo aquilo que a gente nem sabe que tem controle para falar, acaba saindo durante um processo de tortura, Deus me livre. O que ele fazia? Ele usava 24 horas anteriores para ficar falando para ele mesmo, contando aquela história sobre ele diversas vezes. E o que acontecia? Caso ele fosse capturado, essa seria a verdade que sairia do coração dele, do inconsciente dele. O que isso significa, gente? Aquilo que a gente conta pra gente sobre a gente se torna uma verdade absoluta. E onde a neurociência entra aqui, nesse processo? A gente começa a contar uma nova história sobre esse jovem. Ele começa a construir uma nova historinha sobre quem ele é, sobre quais são as coisas boas que ele tem para oferecer no mundo. E tudo isso vai virando uma chavinha no cérebro dele. Ele passa a se olhar diferente, a se entender de uma forma diferente, a não distorcer a própria imagem, a entender qual é a imagem real dele e contar para ele sempre uma história saudável sobre ele. Por fim, eu encerro esse processo, essa metodologia, usando 2 ferramentas muito importantes, que são DISC e motivadores. Essas ferramentas nasceram no mundo corporativo, quando as empresas entenderam que fazer contratações na equipe somente olhando o currículo não era suficiente. Precisavam entender qual era o perfil daquela pessoa que estava sendo contratada. Então, muitas vezes uma empresa precisava de um gerente mais agressivo, mais fechador, ou então um gerente mais paternalista, mais maternalista, né? Que vá ser mais gentil com os seus colaboradores. Enfim, essa ferramenta foi criada para atender o mundo corporativo, mas ganhou um universo que ultrapassou esses muros e é muito usada principalmente na hora de se reinventar na vida, de escolher uma nova carreira. E para os jovens é usado para a escolha de carreiras. Então, no DISC é um gráfico que a gente usa, que a gente faz uma leitura da essência, do perfil desse adolescente, do perfil desse jovem, entendendo em que ele é bom e em que ele não é tão bom.
potencializando o que ele tem de melhor para oferecer no mundo através desse entendimento que ele vai ter dos principais talentos e habilidades dele. Depois nós usamos o gráfico de motivadores. Por quê? Porque nós somos essa personalidade que aparentemente a gente consegue entender qual que é num primeiro contato com uma pessoa, num segundo contato, mas também nós temos aquilo que nos motiva, que nos levam a seguir, que nos tornam apaixonados por algo na vida. Então nós fazemos esse último gráfico de motivadores, onde aí então falamos muito especificamente sobre as carreiras que servem para cada tipo de pessoa. Então é isso, gente. Juntando todas essas ferramentas, eu tenho certeza que os jovens, eles saem com muito mais consciência, com muito mais segurança, autoconfiança de encarar o mundo e as escolhas que eles têm que fazer. Então eu convido vocês, pais, vocês, diretores de escolas, levem esse programa para os seus jovens. Eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na vida deles e de quem convive com eles.